Bom dia a todos. Eu desejo a todos um ótimo dia para a gente fazer o nosso segundo dia de apresentações do PMO de setembro de 2022. Meu nome é Thiago, vou conduzir vocês ao longo dessa manhã para a gente finalizar o PMO de setembro de 22. A gente vai começar o nosso dia hoje com uma apresentação sobre a calibração do modelo SMAP ONS para as bacias hidrográficas do Rio Paraíba do Sul e a usina de Baixo Iguaçu. Quem vai fazer essa apresentação vai ser a Alessandra Maciel, da Gerência de Modelos Energéticos. Bom dia, Alessandra. Poderia começar a sua apresentação, por favor? Perfeito. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Eu sou a Alessandra Maciel, trabalho na Gerência de Metodologias e Modelos e irei apresentar para os senhores a calibração, os parâmetros de calibração do modelo SMAP ONS para as bacias do Paraíba do Sul e Baixo Iguaçu. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Já está vendo? Perfeitamente, Alessandra. Pode seguir. Perfeito. Em relação à agenda, apresentarei a localização das bacias, o fluxograma do processo de calibração, os resultados obtidos e algumas conclusões. Temos aqui a localização das bacias hidrográficas, onde o SMAP já encontra-se calibrado na cor verde, verde escuro. Então, todas essas bacias aqui já encontram-se com o SMAP operacional. Iremos apresentar hoje os resultados obtidos para o Paraíba do Sul, aqui destacado, com a indicação de cada uma das subbacias, e também o Baixo Iguaçu, né, com a indicação do trecho aqui, que inclui Salto Caxias, Salto Osório e Salto Santiago. Então, essa calibração substituirá os parâmetros anteriores de Salto Caxias. Então, temos aqui o fluxograma do processo de calibração. Temos aqui, inicialmente, a seleção dos pontos de calibração. A PRH, ela faz toda a consolidação das vazões observadas. E também disponibiliza os dados pluviométricos que serão utilizados na calibração. Estamos utilizando os dados de precipitação de satélite. Após uma consistência desses dados, essas informações são fornecidas para a nossa gerência de metodologias e modelos, onde se inicia o processo de calibração. O processo de calibração do SMAP é semiautomático, né? Inicialmente, de posse dessas informações, a área de drenagem da bacia, iniciamos o processo de calibração, de acordo com os parâmetros, os limites estabelecidos, né, para cada um dos parâmetros, e startamos o processo de otimização. É um processo interativo, cujos parâmetros eles são avaliados a cada nova interação. Não só os parâmetros, né, como os desvios obtidos e também o comportamento do hidrograma entre a vazão observada e a vazão calculada, sempre buscando uma maior aderência ou o menor desvio possível. E aí esse processo ele se repete até que consideramos satisfatórios e damos por finalizada a calibração. Temos aqui os resultados da bacia do Paraíba do Sul, né, a indicação de cada uma das subbacias. Nessa tabelinha temos a indicação da área de drenagem de cada subbacia. Então, vocês podem observar que são bacias de pequeno porte, né, com exceção de Ilha dos Pombos, Anta, que possui a maior área de drenagem, em torno de 11.000 km², mas as demais bacias possuem área em torno de 1.200 a 7.000 km². Então, são bacias de pequeno porte, digamos assim, com área de drenagem relativamente pequena. Então, temos aqui Santa Branca, Jaguari, Funil, Santa Cecília, Lajes e Tocos, Ilha dos Pombos, Sobragi e Picada. Então, essas são as subbacias que o SMAP foi calibrado. Aqui temos os resultados da calibração para o Jaguari. Vocês podem observar aqui nesse gráfico superior a precipitação média da bacia em milímetros por dia, e nesse gráfico inferior o hidrograma com as vazões observadas, calculadas e o escoamento de base, né? Então, em amarelinho aqui. Então, vocês podem observar no trecho superior os parâmetros obtidos, né? Então, temos aqui o coeficiente de recessão de escoamento superficial 3,8, o CREC, o CAPC, o KKT, coeficiente de recessão do escoamento subterrâneo. Temos aqui que para nenhuma dessas subbacias foi necessário adicionar a segunda saída do reservatório superficial, esse H1 de 200,
e nem o reservatório de planície, né? Temos aqui o H de 200. Então, isso indica esse reservatório, o quarto reservatório, normalmente ele é utilizado quando há um extravasamento da calha, muito utilizado nas bacias de grande porte da região norte. Então, para nenhuma dessas subbacias foi necessária a utilização desse quarto reservatório. Temos aqui o coeficiente de representação da distribuição e da precipitação. Temos aqui os KTs que variaram de -3 a +2, né? Ou seja, a maior importância, conforme esperado, devido ao porte das bacias, para a chuva recente, né? Até 2 dias da ocorrência do evento de precipitação, né? As bacias do norte, a gente tem um coeficiente que vai até o KT-60, né? Então, conforme esperado, os KTs eles variaram de -3 a +2, com a concentração maior nesse período aqui. Então, a gente observa uma boa aderência entre o hidrograma calculado e o observado, né? Vocês podem observar uma boa representação do escoamento de base no período seco, né? No período, vocês podem observar essa boa adesão. A previsibilidade aqui, né, ele responde aos períodos de precipitação, né, vocês podem observar os picos, né, então a gente observa não só os parâmetros, mas a aderência do hidrograma calculado e observado. Então, para essa bacia, o MAPE foi de 20,8, coeficiente de eficiência em torno aí de 81%, então considerado bom. Para Santa Branca, nós também temos aqui os parâmetros, né, de calibração. O K2T, coeficiente de recessão de escoamento superficial de 2,5, esperado para o porte dessa bacia. Os KTs aqui, que representam aí a influência da precipitação, né, foi até o KT-2, né, com o valor mais elevado no KT+2, conforme esperado. Aqui temos o hidrograma, né? Então a gente pode observar também, apesar de estar bem pequeno, né? Mas a gente observa aí a aderência, né? Representando aí os picos, né? Pegando os picos do hidrograma, né? E uma boa representação também no período de estiagem. Então a gente observa essa boa aderência entre os hidrogramas calculados e observados. Então o MAPE foi de 20%, e o coeficiente de eficiência de 83%. Então, também considerado bom. Temos aqui a subbacia de funil, né, da mesma forma que as anteriores, os KTs, eles variaram aqui do KT-3 ao +2, sendo o +2 mais elevado, né. Deixa eu voltar, que eu passei aqui. Bom, funil. Então, a gente tem aí os hidrogramas calculados e observados, né? Então, é a bacia que, devido ao porte da bacia, a gente tem... Desculpe, tá passando aqui. Ele tá com um delayzinho, e aí deixa eu... Funil, perfeito, passou. Então, a gente pode observar, né? São bacias que apresentam vários picos, né, o hidrograma, assim como as anteriores, então a gente observa uma resposta muito rápida aos eventos de precipitação, isso é algo comum das bacias de pequeno porte, né, então você responde rapidamente à precipitação que ocorreu, então a gente observa bacias que têm vários picos do hidrograma, né, diferentemente das bacias do norte, que tem um porte maior, uma rede de drenagem bem maior, né? Então você tem uma resposta mais lenta, digamos assim, do escoamento, né? Então a ocorrência dos eventos de precipitação, não temos vazões tão nervosas como essas bacias de pequeno porte, a exemplo também das bacias do sul, né? Que tem esse comportamento. Então, da mesma forma, não utilizamos a segunda saída do reservatório superficial, nem o quarto reservatório, e os KTs variaram aí do -3 ao +2. O maior ficou no KT+1. Então, observamos uma boa aderência do escoamento calculado e observado, né, com a representação também no período de
no período de estiagem, né? A gente sempre observa a aderência desse escoamento de base, né? De forma a não superestimar essas vazões no período seco. Então, a curvinha em laranjinha, né? Em amarelo. O MEIP obtido para essa subbacia foi de 18,7, bem considerado bom, e o coeficiente de eficiência em torno de 89%, né? Quase 90%. Então, muito bom. Deixa eu passar aqui para Santa Cecília. Ele está com um delay. Deixa eu voltar aqui, Santa Cecília. Bom, Santa Cecília, temos aqui os resultados. A gente teve uma dificuldade maior da calibração de Santa Cecília, né, porque temos muitas retiradas lá, né, nesse trecho. Deixa eu voltar, peço desculpa, pessoal, acho que minha internet está um pouco estável aqui, estamos com um certo delay. Deixa eu ver se agora vai. Santa Cecília. Então, temos aqui os resultados para o aproveitamento aí de Santa Cecília, subbacia de Santa Cecília, né? Então, da mesma forma, os parâmetros aqui, os KTs, eles variaram eles ficaram no KT-3 e o KT+2, né? Conforme esperado. Né? Temos aqui os hidrogramas, então a gente teve uma dificuldade maior na calibração dessa subbacia. Vocês podem observar que em alguns momentos esse escoamento de base, ele cruza o escoamento superficial, né? Então a gente tem alguns trechos aí com essa vazão do escoamento de base, né? Ela cruzando a curvinha em azul, que representa o escoamento, a vazão observada. Então isso é devido à qualidade dos dados. Mas aí tivemos um MEIP satisfatório em torno de 31% e o coeficiente de eficiência em torno de 71%. Né? Então, também não utilizamos a segunda saída, nem o quarto reservatório, o coeficiente de restrição do escoamento superficial de 3 e os KTs variando aí de -3 a 1+2. Então, temos também que é uma bacia com vários picos, né, do hidrograma, você tem respostas rápidas à ocorrência dos eventos de precipitação, né, e aqui temos a representação dos hidrogramas observados e calculados. Esperar aqui um pouco, deixa eu passar para a última subbacia do Paraíba do Sul, Lajes e Tocos. Peço desculpa, pessoal, que tá. Já voltei aqui o slide, Lajes e Tocos, perfeito. Então, também temos uma bacia com comportamento, né, com vários picos, né, uma bacia que responde rapidamente. Nós temos essas bacias com uma área de drenagem relativamente pequena, nós temos um tempo de concentração pequeno, então rapidamente ela responde aos eventos de precipitação, né, rapidamente essa precipitação ela chega ao curso d'água principal, então nós temos aí essa resposta mais nervosa, né? Com vazões muito baixas no período de estiagem, né? Então a gente observa para as bacias apresentadas um valor muito baixo no período de estiagem, chegando praticamente a zerar, então isso contribui também com o aumento do MEIP, né? Então temos aqui uma boa aderência, né, do hidrograma calculado ao observado,
com exceção de alguns períodos, né, no período de estiagem, que ele está um pouco superior, né, em alguns anos. Em relação aos parâmetros, estão todos eles aqui, bem semelhantes aos parâmetros anteriores, né? Temos aqui um dos menores coeficientes de restrição do escoamento superficial, 0,7, né? Então, e aqui os KTs, então variando do KT-3 até o KT+2, com o valor mais elevado, né? Aqui no KT+1, KT+2, ou seja, uma importância maior dos eventos de precipitação recente, né, conforme esperado devido ao porte dessas bacias. O MAPE foi de 28% e o coeficiente de eficiência ficou em torno de 72%. Então, indo para o aproveitamento de deixa eu voltar aqui. Um segundo, deixa eu... Tá com um delay aqui, deixa eu voltar aqui, pessoal. Pronto, Ilha dos Pombos. Aqui os parâmetros. Lajes e Tocos. Santa Cecília, estou passando aqui, que tem um delay, funil. Peraí. Um segundo, pessoal, que eu estou passando aqui. Santa Branca. Funil Santa Cecília, já falei, né, foi o que a gente teve maior dificuldade de calibrar devido à qualidade dos dados. Lajes e Tocos. Então, Lajes e Tocos aqui, eu também já falei para vocês, né, obteve um menor coeficiente de recessão do escoamento superficial, em torno de 0,7. Ilha dos Pombos. Então, Ilha dos Pombos, a gente também tem bem semelhante aos outros hidrogramas, né, um coeficiente de recessão do escoamento superficial em torno de 2, os KTs variando aí de -3 ao +2, a bacia também que responde rapidamente aos eventos de precipitação, né, observamos aí uma boa aderência entre o escoamento, a vazão calculada e a vazão observada. O MAPE foi de 21,8 e o coeficiente de eficiência em torno aí de 84,83%, né? 85%.
Então, passando para o próximo aproveitamento, temos picada, né? Então, também o coeficiente de recessão do escoamento superficial, K2T, 1,8, né? Compatível com a dimensão da bacia, valores bem baixos, né? Então, isso mostra a resposta da bacia à ocorrência dos eventos de precipitação, né? Mostra um comportamento bem nervoso, né, do hidrograma, com vários picos. Temos aqui uma boa aderência no período de estiagem, né? O hidrograma ele representa bem os eventos de precipitação, bem como os eventos o período de estiagem, né? Então, a gente observa uma boa contribuição dessa subbacia do escoamento de base. Então, ele apresenta um valor em torno aí, chegando a 50 metros cúbicos por segundo, né? E aí respondendo rapidamente à ocorrência dos eventos de precipitação. Então, também, como nas outras subbacias, não foi necessária a segunda saída, nem o quarto reservatório, né? Porque não há extravasamento da calha, e os KTs variando aí de -3 ao +2. Tivemos o MAPE, o melhor MAPE aí do Paraíba do Sul, né? 14,6, e o coeficiente de eficiência de 87%. Sobragi, né? Temos aqui o K2T, o coeficiente de recessão do escoamento superficial, de 1,5, né? Também considerado baixo, né? Isso mostra o período em que a precipitação ocorre e você tem o período de ascensão e recessão, né? do escoamento superficial. Então, rapidamente, ela retorna à vazão anterior, então esse coeficiente indica essa situação. Temos aqui os KTs variando aqui do -3 ao +2, com os valores mais elevados concentrados no KT0 até o KT +2, né, com maior peso aí no KT +1. Então, temos aqui, também como nas outras subbacias, né, a resposta rápida, né, aos eventos de precipitação e uma boa aderência aí do escoamento de base, né, bem como os picos, né, pegando bem o período de ascensão e recessão, né, e uma boa aderência aí do escoamento de base no período seco. Temos aqui o MAPE de 20,8, coeficiente de eficiência de em torno de 79%, também considerado bom a bacia. Finalizando aqui, vamos apresentar os parâmetros de calibração para a bacia do Baixo Iguaçu, localizado na bacia do Iguaçu. Esses parâmetros, eles irão substituir os parâmetros anteriores do Salto Caxias. Temos aqui uma área de drenagem, a indicação dessa subbacia em cinza, e a área de drenagem de maior porte, né, em torno de 22.000 quilômetros quadrados, né, 22.543 quilômetros quadrados. Temos aqui a representação, né, das vazões observadas e calculadas. Então, como todas as bacias do sul, o Baixo Iguaçu, os eventos de precipitação mais intensa, eles podem ocorrer em qualquer época do ano, tá? Vocês podem observar aqui no hidrograma, né, no hidrograma, aqui temos o hietograma, que mostra as precipitações. Então, vocês podem observar vazões bem baixas, aí praticamente iguais a zero no período de estiagem, né? E uma resposta muito rápida da bacia à ocorrência dos eventos de precipitação, né? Bem característico da região sul. Então, apesar de também estar numa escala aqui que não dá, né, para dar um zoom, mas a gente observa que no período de estiagem houve uma boa aderência desse escoamento de base, né, no período de estiagem. A gente vê também uma representação tanto dos períodos de ascensão quanto de recessão do hidrograma. Então, tivemos para essa subbacia um MAPE de 25% e um coeficiente de eficiência em torno de 87%. Os KTs, né, eles foram até o KT-1 ao KT+2, com valor maior, né, uma concentração maior do peso aqui da importância da chuva nesse KT+1, né. O KT0 é o dia de ocorrência da precipitação
e o KT mais 1 é um dia seguinte à ocorrência do evento de precipitação. Então, nós temos um coeficiente de restrição do escoamento superficial de 3, STR164, e os demais parâmetros também não foi utilizado nessa bacia o quarto reservatório, nem a segunda saída do reservatório superficial. Então, esses foram os parâmetros obtidos aí para o Baixo Iguaçu. Ressalta-se também que esse MAPE, né, ele foi semelhante à calibração anterior do Salto Caxias. Então, ficou bem próximo, né, o MAPE. Esses parâmetros, eles irão substituir na nota técnica a calibração anterior de Salto Caxias. Então, a gente está substituindo o Baixo Iguaçu, né, porque incluiu o aproveitamento da área de drenagem do Baixo Iguaçu. Em relação às conclusões, né, finalizando aqui, a gente observa que o baixo número de KTs, né, que representa o coeficiente de distribuição espacial da precipitação, ele justifica-se pela dimensão e características das bacias, né, conforme eu relatei, são bacias com uma área de drenagem relativamente pequena, em comparação com as bacias da região norte, né, que apresentam um elevado número de KTs. Em nenhuma subbacia foi necessário adicionar o reservatório de planície, nem a segunda saída do reservatório superficial, também esperado, né? Não houve extravasamento da calha, isso é uma característica de bacias de grande porte, da região norte. E observamos uma boa aderência entre as vazões observadas e calculadas, né, representando bem aí os picos de vazão no período úmido, bem como as vazões observadas no período de estiagem. Para as subbacias de Picada, Funil, Santa Branca, Sobragi, Jaguari e Ilha dos Pombos, observamos os menores valores do MAPE, que variaram de 14,6 a 21,8, e as subbacias de Santa Cecília, Lajes e Tocos foram aqui apresentaram os maiores índices, né, o MAPE mais elevado, foi o que a gente teve mais dificuldade na sua calibração, né, o 28,1% e 31%, respectivamente. E o MAPE para o Baixo Iguaçu, ele foi considerado bom, né, 25,3, também semelhante à calibração anterior de Salto Caxias. Então, com essa implementação dos MAP para o Paraíba do Sul e para o Baixo Iguaçu, nós tivemos aí o Sudeste e Centro-Oeste passando para 100%, né, então 100% das bacias do SIM e do Sudeste, elas estão calibradas com o SMAP, e o SIM passou a ter um percentual de 99,7%. Né? Então, temos apenas o restante do Nordeste, 3%, que representa o trecho incremental Sobradinho, que também será calibrado, né, com o SMAP ONS. Então, atualmente, o SMAP ONS ele é utilizado para previsão de vazões da primeira e da segunda semana operativa, e esses são os percentuais de cada região e do SIM. Ressalto para vocês que a NT ela vai estar atualizada após essa reunião no site, nesse endereço aí do Sintegre. Então, a revisão 12 da NT 097 de 2018, ela vai englobar esses parâmetros recentes do Paraíba do Sul e do Baixo Iguaçu. Então, agradeço a atenção de todos vocês. Fico à disposição. Essas calibrações elas são realizadas pela Gerência de Metodologias e Modelos, né, o Rogério, pelo Rogério e por mim, e eu fico à disposição e peço mais uma vez desculpa a vocês pelo delay que teve aí em alguns slides, por conta da instabilidade daqui da minha internet. Muito obrigada. Passo a palavra para você, Tiago. Muito obrigado, Alessandra. Com essa apresentação da Alessandra, a gente encerra o nosso primeiro bloco. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Na volta do intervalo, a gente vai responder as perguntas do chat e vai dar continuidade às demais apresentações do dia de hoje, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia a todos. Dando sequência ao nosso segundo dia de apresentações do PMO de setembro de 22, temos duas perguntas no nosso chat, uma do Gabriel Rogato, outra do Fábio Ferreira. Pessoal, a gente só foi recuperar ali as informações para responder vocês. Vou pedir para vocês aguardarem que no próximo bloco a gente vai trazer as respostas para as perguntas de vocês. E nós vamos dar sequência às nossas apresentações. A primeira delas é da Lília, que vai falar sobre a previsão para esse PMO. E na sequência, a Daniela vai falar sobre os resultados do PMO em si. Por favor, Lília.
Poderia começar? Obrigada, Thiago. Bom, então, bom dia a todos. Então, dando sequência às nossas apresentações, já vou apresentar agora a previsão de afluência de curto prazo para setembro e outubro. Então, subsistema Sudeste, nós tivemos em agosto uma previsão que começou no seu menor valor, no PMO, com 67% da MLT, e progredindo a cada etapa, né, de revisão, alcançando seu maior valor na revisão 3, com 83% da MLT. O fechamento estimado para o mês de agosto fica em 77% da MLT, sendo o 11º menor agosto do histórico. Agora, a previsão para setembro, nós temos um valor de 13.547 megawatts médios, 69% da MLT. Isso representa o 11º menor setembro do histórico. Observando agora as principais bacias do Sudeste, nós temos uma ENA na bacia do Rio Grande que possui, nas suas 2 primeiras semanas, uma característica mais de recessão e uma certa manutenção para as demais semanas, uma previsão mensal de 54% da MLT. Para a bacia do Paranaíba, um comportamento geral mais de recessão, uma previsão mensal de 60% da MLT. Para a bacia do Rio Tietê, esse comportamento oscila bastante, né, ao longo das semanas, e a previsão mensal fica em 51% da MLT. Para a bacia do Paranapanema, nós temos uma recessão mais forte nas 2 primeiras semanas e um aumento dessas ENAs nas demais semanas. A previsão mensal fica em 63% da MLT. Para a bacia do Paraná, esse comportamento também se mantém e a previsão mensal fica em 74% da MLT. Observando agora o subsistema sul, nós tivemos as previsões de agosto, realizadas no mês de agosto, uma previsão que possui o seu menor valor no PMO, com 80% da MLT, e houve um grande salto para a revisão 2, com seu maior valor em 134% da MLT. E nas demais revisões e para o fechamento estimado, essa previsão se manteve alta, alcançando o valor de 126% da MLT para o fechamento estimado de agosto. Isso representa o 23º maior agosto do histórico para o subsistema sul. Eu peço desculpas que o cabeçalho agora que eu reparei que lá em cima está errado, mas a gente está seguindo aqui com o subsistema sul. O subsistema sul, nós temos para o mês de setembro uma previsão de 9.540 megawatts médios, com 82% da MLT. Isso representa o 46º maior setembro do histórico. Então, olhando agora o acompanhamento de ENAs para a bacia do Rio Iguaçu, nós temos este comportamento de recessão para as 2 primeiras semanas e um aumento das ENAs para as últimas 3 semanas. A previsão mensal fica em 96% da MLT. Para a bacia do Uruguai, o comportamento é semelhante e a previsão mensal fica em 73% da MLT. Olhando agora o subsistema Nordeste, nós temos uma previsão feita para o mês de agosto, se manteve praticamente estável, né, com uma pequena oscilação só, e o fechamento estimado, então, fica em 67% da MLT, sendo o 14º menor agosto do histórico. Para o mês de setembro, o subsistema Nordeste possui uma previsão de 1.950 megawatts médios, 66% da MLT, e representa o 10º menor setembro do histórico. Olhando o acompanhamento de ENAs para a bacia do Rio São Francisco, nós percebemos esse comportamento de recessão ao longo das semanas e uma previsão mensal de 66% da MLT. Agora, indo para o subsistema norte, as previsões realizadas para o mês de agosto começaram com seu maior valor no PMO, com 89% da MLT, havendo uma redução dessa previsão ao longo das etapas de revisão, chegando a 83% na revisão 2 e revisão 3, e alcançando o valor de 84% da MLT para o fechamento estimado do mês de agosto. Isso representa o 20º menor agosto do histórico. Para o mês de setembro, o subsistema norte
fica com uma previsão de 1.747 megawatt médios, 77% da MLT, sendo o 14º menor setembro do histórico. Então, nós temos para a bacia do Tocantins este comportamento geral de recessão, uma previsão mensal de 65% da MLT. Observando agora um panorama mais geral do SIM, das bacias do SIM, a previsão mensal para as bacias indica que a maioria das bacias vai ficar na previsão abaixo de 80% da MLT. Na faixa de 80% a 120% da MLT, nós temos algumas bacias como Iguaçu, Itabapoana, Paraguai, Parnaíba, Madeira e o Araguari. Já acima de 120% da MLT, só temos as bacias no extremo norte do país. Agora, a previsão feita para os subsistemas de forma discretizada semanalmente, né? Nós percebemos que o Sudeste, o Nordeste e o Norte possuem, na verdade, uma variação mais branda, enquanto o Sul possui uma variação maior ao longo das semanas. Então, nós temos o Sudeste começando com uma previsão na semana 1 de 70% da MLT, atingindo seu menor valor na semana 2, e um comportamento de subida das ENAs até a última semana 5, com 71%. Para o subsistema Sul, nós começamos a semana 1 com 78% da MLT, também atingindo seu menor valor na segunda semana, com 52%, e também a subida dessas ENAs até a quinta semana, alcançando 107% da MLT. Para o subsistema Nordeste, começamos a semana 1 com 64% da MLT, indo para a semana 2 com seu maior valor, 68% da MLT, reduzindo até a semana 4, que se mantém também para a semana 5, com um valor de 64% da MLT. Já para o subsistema Norte, começamos a semana 1 com 71% da MLT, alcançando também o seu maior valor na segunda semana, com 81%, e em recessão até a semana 5, alcançando o valor de 71% da MLT. Observando agora o valor esperado para cada subsistema, nós temos para o Sudeste um valor esperado de 69% da MLT, com seu limite inferior de 57% e o limite superior de 80% da MLT. Para o Sul, esse valor esperado fica no valor de 82%, variando entre 36% e 131%. Para o Nordeste, o seu valor esperado fica em 66%, com a variação entre 59% e 73% da MLT. E para o subsistema Norte, o valor esperado é de 77%, variando entre 67% e 87% da MLT. Agora, observando os cenários de vazões para o próximo mês, o mês de outubro, a partir das previsões realizadas para o mês de setembro, foram gerados os cenários de afluência para esse mês de outubro, considerando os 50 mil ruídos gerados, agregados em 259 aberturas. Então, para o subsistema Sudeste, nós temos, para o mês de outubro, 78,3% dos cenários gerados apresentam ENA entre 50% e 90% da MLT. Para o subsistema Sul, os cenários estão bem distribuídos, né, em todas as faixas. A gente consegue perceber que 58,4% dos cenários apresentam ENA abaixo da MLT, enquanto 41,6% dos cenários apresentam ENA igual ou maior que a MLT. Já para o Nordeste, nós temos 75,8% dos cenários gerados apresentando ENA entre 50% e 90% da MLT. E para o subsistema Norte, 67,8% dos cenários gerados estão com ENA entre 70% e 110% da MLT. Então, eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço pela atenção de todos. Devolvo a palavra. Obrigado, Lilian. Dando sequência às nossas apresentações, eu gostaria de chamar a Daniele Andrade para apresentar os resultados do PMO. Por favor, Daniele.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui nessa reunião do PMO. Estou compartilhando minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo, certo? Sim, perfeitamente, Dani, pode seguir. Bom, então eu vou apresentar os resultados aqui do PMO com o modelo Decomp. Iniciando aqui pela agenda, né, nós vamos passar aqui por a revisão rápida aqui de alguns dados de entrada. Ontem nós apresentamos os maiores detalhes que alteraram a nossa configuração, e em seguida eu entro na apresentação dos resultados. Bom, em relação à ENA e previsão de carga, como a Lilian apresentou agora há pouco, eu não vou detalhar, nós temos aqui um resumo das ENAs por subsistema, tanto aqui para a primeira semana operativa, quanto para a média mensal, no valor esperado, limite inferior e superior. Em relação à previsão de carga, apenas relembrando também a apresentação de ontem, na primeira semana temos uma carga no SIM de 66.581 megawatts médios, e ao longo do mês de setembro essa carga tem um valor médio de 69.844 megawatts médios. Então, a partir desses dados de entrada revisados ontem e hoje, nós fizemos a simulação, lembrando que em relação à importação de energia, a gente recebeu oferta também, é só um lembrete do que já foi apresentado ontem, recebemos oferta para importação pela República do Uruguai, 2 comercializadoras enviaram ofertas, a Enel e a BTG Pactual. No caso, as ofertas foram de 250 megawatts médios cada uma das 2 comercializadoras, divididas em 6 blocos. Essas ofertas não foram consideradas na simulação, né, conforme legislação específica, porque nos processos de planejamento e programação e formação de preço, elas não são consideradas. No caso da República da Argentina, não recebemos ofertas para essa semana operativa. Então, apresentando agora os resultados, tivemos para essa semana, para esse mês, essa tabela da esquerda, nós apresentamos aqui o custo marginal de operação dos 4 subsistemas que compõem o SIM, com destaque aqui em azul para os CMOs dessa primeira semana, que vai de 27 de agosto a 2 de setembro, que mostram que os CMOs dos subsistemas estão acoplados em R$ 50,19 no valor médio semanal, sendo que nos valores de carga pesada, média e leve, variam entre 50,97 e 49,41, conforme apresentado aqui na tabela. Os CMOs constantes aqui da tabela para as demais semanas são apenas indicativos, a gente vai fazer a revisão semanal e a cada semana a gente vai atualizando esses valores. Aqui no lado direito, nesse diagrama esquemático, a gente aproveita para trazer também a informação dos principais troncos de interligação entre os subsistemas e quais deles tiveram seu limite atingido. Nessa simulação, para a semana 1, tivemos o limite atingido apenas no FNS, nos patamares de carga pesada e média no limite conjuntural. Portanto, foi possível fazer a transferência livre de energia entre os subsistemas e os CMOs ficaram acoplados. Em relação à energia armazenada, então, o resultado dessa simulação para armazenamentos por subsistemas, nós observamos aí que o SIM permanece, né, na situação de deplecionamento. Nós partimos do início dessa semana, no dia 27, com 63,27% da energia armazenada, e devemos atingir o final de mês de setembro com 55,05% da energia armazenada no SIM. Abrindo aqui por subsistemas, então, nós observamos que os 4 subsistemas permanecem, né, o mesmo comportamento de deplecionamento. Ao final da primeira semana, o Sudeste, ele parte de 56,6%, chega a 55,2% e deve atingir 48,5%. O Sul, 86,1% de partida, tem uma pequena queda para 84,3% na primeira semana e ao final do mês, 71,8%. Nordeste, 73,9% de partida, ao final da primeira semana, 72,6% e ao final do mês, com 67,3%. Já a região Norte tem volume inicial de 85,9%, permanece estável ao final da primeira semana, 85,4%, mas ao final de setembro a expectativa é que chegamos a 78,8% da energia armazenada. Em relação ao despacho térmico, né, considerando essa simulação e esses CMOs, não observamos despacho indicado por ordem de mérito pelo modelo Decomp para nenhuma usina, apenas despacho por inflexibilidade. Nessa tabela à esquerda, apresentamos o despacho térmico para as 5 semanas operativas, também com destaque para, para a geração térmica da primeira semana, que vai de 27 a 2 de setembro, totalizando 4.397 megawatts médios,
divididos aqui entre os subsistemas, conforme apresentados aqui nessa tabela, e também conforme detalhados nesse gráfico. Então, esse gráfico à direita resume o despacho térmico, separando por titulação, se é por restrição elétrica, inflexibilidade ou ordem de mérito, por subsistema e para o SIM, para a primeira semana. Então, observamos apenas o despacho por inflexibilidade, as 4 regiões, compondo esses 4.397 megawatts médios da semana 1. Para as demais semanas também faremos as atualizações nas revisões semanais. Ainda em relação ao despacho térmico, nós temos 3 usinas movidas a GNL, com despacho antecipado de 2 meses. Então, hoje nós estamos, né, já comandando o despacho para a semana que se inicia no dia 29 de outubro, vai de 29 de outubro a 4 de novembro. E o benefício de despacho das usinas nessa semana, nesse período aqui entre outubro e novembro, é de R$ 47,81 por megawatt-hora, nas usinas que ficam no Sudeste, que são as usinas de Santa Cruz e Luiz O.R. Melo, e de R$ 47,76 por megawatt-hora nos patamares de carga pesada e média, e R$ 47,75 no patamar de carga leve para a usina de Porto Sergipe, que fica no Nordeste. Como os CVUs dessas usinas são superiores a esse benefício, a GNL, elas não estão sendo comandadas para se despacharem nessa semana de 29 de outubro a 4 de novembro, por ordem de mérito. Também não há comando de despacho por razão elétrica, apenas temos uma declaração do agente, proprietário da usina de Santa Cruz, com uma previsão de despacho por inflexibilidade, que está ocorrendo agora e vai até o dia 25 de novembro de 2022. Um detalhamento maior do despacho térmico semanal, por modalidade, patamar de carga e por usina, é apresentado nos relatórios do PMO. A gente traz aqui um extrato dessa tabela, é difícil de visualizar, são muitas usinas, então a gente apresenta aqui as principais usinas que tiveram declaração de inflexibilidade e, consequentemente, né, compuseram aquele total de despacho térmico dessa semana. Aqui, essa primeira tabela, primeiro bloco aqui do Sudeste, a gente fez para poder conseguir visualizar, a gente fez um extrato, mas a tabela completa constará nos relatórios, que serão publicados em breve. Aqui embaixo, o detalhamento das usinas do Sul, fica aqui para a conferência dos senhores, posteriormente. Nesse outro slide, nós temos as usinas do Nordeste e do Norte, da região Norte, onde a gente tem aqui maior conjunto de usinas com inflexibilidade. Bom, em relação às informações adicionais, como de costume, a gente alerta aqui a todos os interessados que aqui na área de programação mensal energética, no Sintegre, nos estudos de médio prazo, né, dentro dessa área, nós temos o fórum. Nesse fórum, qualquer interessado pode enviar dúvidas, contribuições, em relação ao DEC que foi publicado, né, nós rodamos o caso ontem à noite, publicamos, e o fórum fica aberto hoje, de 9 a meio-dia, para recebimento de dúvidas, sugestões em relação a esse caso. Após o encerramento do fórum, nós publicaremos o caso definitivo dessa rodada de DECOM, mas o preliminar foi publicado ontem à noite. Hoje, no dia 26, então, foi publicado o DEC do PMO, né, de setembro, e das próximas revisões, o fórum vai estar aberto nas próximas sextas-feiras, dias 2, 6, 2, 9, 16 e 23 de setembro, sempre de 9 às 12. Tá? Aqui está o nosso calendário dos fóruns e o link para onde acessar esse caminho. Não tenho mais informações a apresentar, Tiago. Aqui a gente só faz um lembrete, né, para os agentes envolvidos aqui no processo do PMO, que as demandas associadas ao envio de dados ou mesmo a consulta ao sistema web PMO podem ser enviadas diretamente para o nosso endereço eletrônico aqui, pmo@ons.org.br, e as demais demandas podem ser encaminhadas para a central de atendimento, através de telefones e e-mails disponibilizados aqui na tela. Tiago, esses eram os resultados do PMO, não tenho mais nada a acrescentar, fico aqui à disposição para qualquer dúvida e agradeço pela atenção. Obrigado, Daniele. Pessoal, a gente vai fazer mais um intervalinho de 5 minutos. Na volta do intervalo, a gente vai responder as perguntas que estão no nosso chat e fazer a leitura da ata da reunião. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia a todos, novamente. Estamos aqui para a gente fazer o nosso último bloco da reunião do PMO de setembro de 2022. A gente vai fazer a leitura das perguntas que estão no nosso chat. Temos 3 perguntas para a Alessandra Maciel responder. A primeira delas é do Fábio Ferreira, da Bolt Energy. Bom dia. Ainda sobre a representação de calibração do SMAP, o período utilizado para a calibração foi o período de 2006 a 2017,
ou foi algum outro período? Se sim, poderia informar qual o período utilizado para a calibração, por favor? Alessandra? Perfeito, obrigada pela pergunta, tá? Em relação a... bom dia, veja só, o período utilizado para a calibração foi de 2006 a 2020, né? Então, a gente salienta que tanto o primeiro ano, né, quanto o último ano, eles são descartados do processo de otimização. Então, tipo o esquente do modelo, né, seria, a gente inicia, né, mas esse período ele não é levado em consideração na otimização dos parâmetros, né, então, o período de otimização dos parâmetros, ele vai de 2007 a 2019, então a gente utiliza o 2006 como um esquente, digamos assim, do modelo, e o 2020 como uma avaliação do desempenho da calibração, né, então, foi isso. Foi utilizado o período de 2006 a 2020, mas o 2006 e o 2020 ele é descartado, né? Ele não entra no processo de otimização, mas esse foi o período utilizado. Obrigado, Alessandra. Peço para você ficar aí para responder mais duas perguntas. A primeira é do Gabriel Rogato, da Casa dos Ventos. Bom dia. Seria possível a disponibilização das informações de EBIN, SUPIN e TUIN de todas as subbacias do SMAP durante o período de calibração? Obrigada, Gabriel Rogato, pela pergunta. Como a gente colocou, o processo de calibração do modelo SMAP-ONS, ele é um processo semiautomático, né? E todos esses parâmetros, a gente entra inicialmente com as informações do EBIN, do SUPIN, né? A gente sempre procura deixar os valores de forma que fique aderente, pegar uma aderência inicial do hidrograma, dos valores observados e calculados, e esses valores, eles mudam ao longo de todo o horizonte, né? E assim, o processo de calibração, ele depende muito da experiência do hidrólogo. Então, para cada pessoa que realiza o processo de calibração, vai obter resultados diferentes. Então, assim, é um processo que depende muito da experiência do hidrólogo. Então, o SMAP, ele é um modelo, tem código aberto, ele é público, né? Todos os parâmetros que nós obtivemos são disponibilizados na NT do SMAP, então vocês podem observar todos os parâmetros lá, mas esses dados, eles não são disponibilizados, porque, inclusive, como eu falei anteriormente, tanto o primeiro ano quanto o segundo ano, eles não são utilizados no processo de otimização, tá? Então, essas informações, elas não são disponibilizadas. Obrigado, Alessandra. Uma última pergunta, também do Fábio Ferreira, da Bolt Energy. Bom dia, poderia repetir o que é o coeficiente de eficiência, por favor? Seria o Nash-Sutcliffe? Obrigado. Obrigada pela pergunta, Fábio Ferreira. O índice o Nash, o coeficiente de eficiência de Nash, é um dos índices utilizados para análise do desempenho dos modelos de previsão, tá? Então, ele é calculado como sendo 1 menos o somatório entre a diferença dos valores de vazão observado menos o calculado ao quadrado, dividido pelo somatório dos desvios entre os valores observados de vazão menos a vazão média ao quadrado. Então, na composição da função objetivo, é utilizado tanto o coeficiente de Nash, tanto o MAPE, porque um prioriza, digamos assim, penaliza mais vazões mais baixas e o outro vazões mais elevadas. Então, essa composição da função objetivo visa considerar tanto os períodos de vazões mais elevadas quanto de vazões reduzidas, digamos assim. Todas essas informações, né, vocês também podem ter acesso na NT do SMAP, e também tem a NT do SMAP, né, o primeiro mês foi concluído aí o ano passado, no subgrupo do CTPMO-PLD. Então, tem explicações lá também, mas ficamos à disposição. Obrigada pela pergunta. Obrigado, Alessandra. Tem uma pergunta que eu vou fazer a leitura agora, do Felipe Trazel, da Chesf. Bom dia. As usinas da Capa Chip estão contempladas nos DECs? Felipe, eu vou compartilhar minha tela só para você poder conferir onde tem essa informação. Elas sim estão contempladas no DEC, tanto na apresentação do Decomp quanto na apresentação do New Wave, elas constavam lá sim. Eu vou mostrar a do New Wave, que a do New Wave você vê o detalhe de quando que de fato elas entram. Só um segundinho, gente. Acho que eu peguei a tela diferente aqui. Vamos lá. Vou compartilhar a tela. As usinas da Capa Chip. Tá, não, desculpa. Essas aqui são as do
Edelux, EPP, Rio de Janeiro. Essas aqui são as da AMBA. Então, vou pegar na outra apresentação aqui do... Vou descompartilhar, vou pegar a do Decomp. No Decomp, eu já tenho elas aqui. Então, a CARQUI 13, CARQUI 19, PORSUD 1, PORSUD 2, sim, foram consideradas no PMO de setembro com esses respectivos CVU, 2.751 para CARQUI e PORSUD 3.083, 3.053. Sim, elas foram consideradas nesse PMO, sim, de acordo com o cronograma do DMSE, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta que nós temos aqui é do Alessandro Dutra, da Petrobras. Bom dia. Com expectativa de hienas abaixo das MLT em todo o sim para setembro e outubro, não fico alerta sobre o comportamento das vazões para o próximo período úmido? Vou pedir para o Hélio responder. Por favor, Hélio. Oi, Alessandro, tudo bem? Bom dia, obrigado pela pergunta. Na verdade, acho que eu comentei algo sobre isso no PMO ontem, né, sobre o período úmido. Na verdade, ainda é muito cedo para a gente tentar, meteorologicamente, né, falar alguma coisa sobre o início do período úmido, né? Comentei ontem que climatologicamente ele começa por volta de meados de outubro, né? E que hoje, né, muito preliminarmente, utilizando aquele índice, né, que eu também apresentei ontem, né, que estima o início do período chuvoso. Hélio, com licença. Vou pedir Pode para você falar. tentar falar um pouco mais próximo do microfone, que está um pouco baixo. Eu acho que nossa audiência também pode estar tendo um pouco de dificuldade de ouvir. Ok, beleza. Eu vou repetir então o que eu falei. De novo, muito obrigado pela pergunta, Alessandro. Acho que eu cheguei a comentar alguma coisa no PMO ontem, né? Ainda é muito cedo para se falar alguma coisa sobre a qualidade do início do período, dessa transição, né? Do início do período úmido. Climatologicamente, né? O período úmido se inicia por volta de meados de outubro, né? E muito preliminarmente, hoje, o que a gente tem em termos de indicações é que está tudo normal para esse período do ano. A gente está acabando agora, né, o nosso período mais frio e seco, né? Está iniciando a transição agora para o período mais quente e chuvoso, quente e úmido, né? Mas é muito cedo ainda para se falar alguma coisa em termos de previsão, e a previsibilidade nesse momento é muito baixa. Talvez, quando essa previsão estendida, né, que do Centro Europeu, que está sendo usada para os prospectivos, começarem a atingir esse horizonte, né, mais ou menos meados de outubro, talvez a gente possa começar a pensar em dizer alguma coisa. Mas hoje em dia é muito, muito cedo para se falar alguma coisa ainda sobre a qualidade, do início dessa transição aí. Tá joia? Obrigado. Obrigado, Hélio. Agora a gente vai para a nossa última etapa dessa reunião do PMO, de setembro de 2022. Vamos fazer a leitura da ata. Vou compartilhar a tela aqui com a ata. Vocês já conseguem visualizar a minha tela. Vou fazer a leitura da ata. Ata da reunião do PMO de setembro de 2022, que se realizou nos dias 25 e 26 de agosto de 2022. A transmissão foi online pelo site do ANS. Programa Mensal de Operação de setembro de 2022. Como se desenvolveu a reunião do dia 25? As seguintes apresentações foram realizadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, as restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD, pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de setembro de 22 para a elaboração do PMO. Acompanhamento e previsão da carga. A Gerência de Acompanhamento e Previsão da Carga, PEC, iniciou sua apresentação informando que os destaques do panorama dos indicadores econômicos são os mesmos apresentados no workshop da segunda revisão quadrimestral das previsões de carga para o Plan 2022-2026, que aconteceu no dia 22 de agosto. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo dos últimos anos. Para o ano de 2022, foram apresentadas por subsistemas as estimativas de fechamento do mês de agosto, com base nos valores verificados nos 22 primeiros dias e mais a previsão para os dias restantes. Além dos valores verificados, estimados para o mês em curso, foram apresentadas também as respectivas taxas de crescimento em relação ao mês-ano anterior. Adicionalmente, foram ressaltados os principais destaques meteorológicos que vêm impactando o comportamento da carga no período.
Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de setembro e outubro de 2022, consolidados no PMO de setembro de 2022, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos na segunda revisão quadrimestral do Planejamento Anual Energético 2022-2026. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, APL, foram feitas duas apresentações: as atualizações de limites elétricos de médio prazo e as principais alterações de limites elétricos do PMO curto prazo de setembro de 22. Pela Gerência Executiva de Programação, APR, os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de agosto de 22, os dados de entrada no modelo DECOMP para o mês de setembro de 22, para a elaboração do PMO, acompanhamento do modelo DCM na programação diária. Meteorologia e hidrologia. No dia 25/8, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. O mês de agosto iniciou com a desconfiguração do bloqueio atmosférico e com a passagem de uma frente fria pela região sul, que ocasionou chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai. Na segunda e na terceira semana do mês, a atuação de áreas de instabilidade e o avanço de frentes frias pela região sul ocasionaram chuva fraca a moderada nas bacias localizadas nessa região e chuva fraca em pontos isolados nas bacias dos rios Tietê e Grande. Na última semana, a atuação de um sistema de alta pressão impediu a ocorrência de precipitação significativa nas bacias de interesse para o SIM. Devido ao padrão sinótico observado durante o mês, as bacias hidrográficas do Iguaçu, Paranapanema e o trecho incremental Água Itaipu terminarão o mês com totais de precipitação acima da média histórica. Por conta da atuação de massas de ar frio presentes na retaguarda das frentes frias, as temperaturas máximas variaram entre a média e abaixo da média histórica nas capitais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e em Porto Velho e Rio Branco. A configuração sinótica, observada no mês de agosto, favoreceu as gerações eólica e solar na região Nordeste, principalmente na segunda quinzena do mês, quando ocorreram recordes de geração. Historicamente, o trimestre setembro, outubro, novembro, SON, é caracterizado pela transição entre a estação seca e fria e chuvosa, entre a estação seca e fria e chuvosa e quente, com a precipitação e temperatura aumentando gradativamente em grande parte do país. A temperatura de superfície do mar, TSM, permanece abaixo da média no Oceano Pacífico Equatorial. Os campos de pressão ao nível médio do mar, radiação de longa e de vento, em baixos e altos níveis da atmosfera, continuam indicando o acoplamento entre o oceano e a atmosfera, e a continuidade do fenômeno Laninha de fraca intensidade. Para o trimestre SON, a probabilidade é de cerca de 80% de continuidade do fenômeno. Pessoal, vocês me desculpam. Alguém fez um ajuste aqui na ata. Hélio, acho que foi você que fez o ajuste. Eu posso continuar, Hélio? Acho que o Hélio não está mais aqui com a gente. Pessoal. Oi, Thiago. Não precisa ajuste nenhum, não, cara. Pode seguir. Não, foi só uma atualização, então. Só quando eu troquei de página, atualizou. Desculpa, pessoal. Não, mas sem problema. Eu vou fazer a leitura aqui desse parágrafo seguinte. Os modelos meteorológicos disponíveis no momento indicam como cenário mais provável o de precipitação entre os tercis normal e abaixo da média para as bacias do subsistema sul. A faixa central do país possui baixa previsibilidade e alta divergência de previsão entre os modelos. Na faixa central e norte do país, o cenário mais provável é que a temperatura acima fique entre os tercis normal e acima da média para o período. No momento, não é possível dizer nada sobre o início do período úmido. Atualmente, a configuração atmosférica apresenta características normais para o período. Foram apresentados hidrogramas com a precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP-ONS para a primeira e segunda semanas operativas no mês de agosto de 22. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaiaçu, Paraná, São Francisco, Tocantins, Madeira, Teles Pires, Xingu, Paraguai, Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Paraguaçu. Em adição a isso, foi apresentado acompanhamento dos postos pluviométricos no Rio São Francisco, assim como os resultados do modelo MPV para essa bacia.
O ONS também apresentou os resultados dos cenários de vazões de longo prazo obtidos com o modelo SMAP-ONS a partir da utilização da chuva histórica, 2006 a 2021, e da previsão de precipitação do modelo SMWF estendido. Adicionalmente, foi apresentada a nova tabela de MLT de ENA do subsistema Sul, devido à incorporação da OHS São Roque ao indicador. Por fim, foi avisado que o Previvai será substituído nas 2 primeiras semanas do horizonte de previsão pelo modelo SMAP-ONS nas bacias dos rios Paraíba do Sul, Piraí, Lages e para a OHI Baixo Iguaçu, na bacia do Rio Iguaçu, a partir do PMO de outubro de 2022. Foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de agosto de 22 para cada subsistema do SIM, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de setembro de 22 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA mensal que o subsistema Sudeste, 69%, o Sul, 82%, Nordeste, 66% e Norte, 77%, apresentam ENAs abaixo da MLT. Para o mês de outubro de 22, os cenários gerados foram agregados em 259 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 78,3% dos cenários gerados apresentam ENA entre 50% e 90% da MLT. Para o subsistema Sul, os cenários de vazões estão bem distribuídos em todas as faixas, sendo que 58,4% dos cenários apresentam ENA abaixo da MLT e 41,6% igual ou maior que a MLT. Para o subsistema Nordeste, 75,8% dos cenários gerados apresentam ENA entre 50% e 90% da MLT. Para o subsistema Norte, 67,8% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 110% da MLT. Assuntos gerais. O representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A., a NBPAR, informou que a potência contratada pela NBPAR com Itaipu para o mês de setembro de 22 para o sistema brasileiro é de 10.385 megawatts. As solicitações de intervenções para o mês de setembro foram encaminhadas aos agentes através da ata da reunião de coordenação de manutenção para o PMO de setembro de 22. O representante da COPEL reiterou o pedido para que seja incluída na representação dos modelos de otimização o efeito do remanso provocado pelo Rio Iguaçu no canal de fuga de Itaipu. Comentou que essa medida visa aprimorar a representação da disponibilidade de geração desta usina com os valores observados na realidade da operação. A coordenação informou que a referida representação já foi solicitada ao Centro de Pesquisa em Energia Elétrica, CEPEL, com melhoria a ser implementada no modelo e que o ONS está aguardando posicionamento quanto ao atendimento à solicitação. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Pessoal, terminada a leitura da ata, vou fazer uma última conferência do nosso chat. O Luiz Pereira da Comerc perguntou quando vai ser disponibilizado o shadow dos novos SMAPs. Luiz Pereira, eu não sei se a Alessandra está aqui ainda, mas eu vou posso pedir... responder, Thiago. Oi, Lilian, por favor, pode ir lá. No caso, a gente vai estar disponibilizando esse processo shadow a partir de hoje. Então, a gente vai estar publicando juntamente com os SMAPs oficiais. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, Lilian. Muito obrigado. E, pessoal, é isso aí. O PMO de setembro, a gente vai estar encerrado, o PMO de setembro de 22. A nossa reunião encerra-se por aqui. Eu gostaria de agradecer novamente a participação de todos. E um grande abraço e até o próximo PMO, pessoal. Valeu.